Olá a todos, boa tarde. Como já deu para perceber, eu não sou o professor Pedro Oliveira e ele é quem realmente fundou este projeto e é o líder do projeto. Eu sou a gestora da plataforma e venho representá-lo porque ele ficou doente e pede imensa desculpa e é sem dúvida uma pena. Queria agradecer a nossa presença aqui, temos uma relação de longa data, mas é sem dúvida um prazer estar junto desta comunidade e ajudar a promover as vossas iniciativas. Eu, antes de começar a falar sobre o projeto, gostava de vos perguntar quantos de vocês têm Facebook? Ótimo, maravilha, vão adorar aquilo que eu vou mostrar agora. É muito parecido com o Facebook, mas tem um conteúdo muito mais interessante que o Facebook. Por isso eu pedi a todos no final da apresentação para acederem ao site e, se puderem, mandarem-nos um e-mail com o vosso contributo, se gostam, se não gostam, se devíamos mudar alguma coisa, porque este site foi feito para vocês, para pessoas com necessidades, para pessoas inovadoras e para pessoas com muitas ideias e com muita criatividade. O Patient Innovation surgiu no âmbito de um projeto de investigação. É uma plataforma online, eu gosto de lhe chamar rede social, porque plataforma confunde muita gente. Imaginem que é o Facebook, mas só com conteúdos inovadores em relação a doenças, e em que os principais autores são doentes, cuidadores e colaboradores. Colaboradores são indivíduos que, apesar de não sentirem uma necessidade na primeira pessoa, têm algumas capacidades que permitem pôr ideias de doentes na prática. Este é o nosso site, podem acedê-lo a partir do www.patient-innovation.com e nós agora contamos com 650 inovações na nossa base de dados. Todas elas estão disponíveis online, isto dá em média de 1,5 inovações por dia. Temos também soluções desenvolvidas por algumas pessoas da Associação Salvador, uma parceria que nós também temos muito gosto em ter. E este projeto começou mesmo por nós acharmos que por trás de um doente existe um potencial para a inovação. Isto porque cada doente sente uma necessidade. Tal Goldsworthy foi o primeiro doente que nós encontramos, ele é do Reino Unido e foi diagnosticado com o síndrome de Marfan. O síndrome de Marfan tem imensas consequências, mas uma delas é a expansão da aorta. As paredes da aorta ficam sem flexibilidade e começam a expandir. Quando ele foi ao médico, foi fazer uma avaliação de rotina, o médico disse-lhe que ele teria que ser submetido a uma cirurgia de mais de 8 horas e que ficaria dependente de anticoagulantes para o resto da vida. O tal Goldsworthy é um indivíduo que tem quase 2 metros, ele é enorme, e também é muito ativo. Ele tem uma banda de rock e para ele era impensável ficar dependente de anticoagulantes e com a vida completamente limitada. Então chegou a casa, ele não é médico, é um engenheiro, chegou a casa e começou a tentar resolver o problema. E agora vocês pensam, como é que um engenheiro tenta resolver um problema relacionado com a aorta? Não é? É impensável. Pronto, foi um dia em que ele estava no jardim, estava a olhar para as mangueiras e para as canalizações e disse: bem, quando a mangueira rompe, o que nós fazemos em casa é simplesmente pegar em fita cola e enrolar a mangueira, certo? É o que nós todos fazemos em casa, a solução mais barata. Ele pensou que que poderia criar a mesma solução para a aorta. Falou com o médico dele, explicou-lhe a ideia e o médico disse que sem dúvida era espetacular. O único problema estava em tornar esta ideia uma solução aceita pela comunidade médica. Realmente eles conseguiram, juntos desenvolveram um suporte aórtico, que é este tecido aqui, é customizado à aorta de cada doente, ou seja, é pensado para aquele doente específico, e agora, passado 10 anos, o tal Goldsworthy o diâmetro da aorta mantém-se igual, e já conseguiu salvar mais de 30 vidas com este pequeno suporte. Por isso, esta foi a primeira prova de que doentes conseguem inovar, e inovar às vezes muito mais do que médicos, ou que outros experts na área da saúde. Depois apareceu-nos o Michael Sears, também do Reino Unido, foi diagnosticado com a doença de Crohn. Depois de ter sofrido uma ileostomia, ficou limitado a que todo o conteúdo intestinal fosse direcionado para um saco, este saco aqui.
pronto, para além de ser frustrante, ele tentou aprender a viver com esta condição. O único problema estava quando ele estava em momentos sociais, ele não sabia qual era o volume do saco e também não estava num ambiente em que poderia abrir o saco para ver se estava cheio ou se estava vazio. Então ele decidiu, ele é designer, e decidiu criar um sensor que lhe mandasse uma mensagem para o telemóvel via Bluetooth a dizer qual era o volume do saco, e assim ele poderia sair do meio de um momento social e ir esvaziar o saco ou tomar outro tipo de precaução. Este é um dos nossos vencedores do Second Patient Innovation Awards. É uma cerimónia que nós vamos tentar fazer todos os anos. Este ano vai ser em novembro, no Web Summit, onde nós premiamos doentes, cuidadores e colaboradores pelas suas inovações. Agora temos aqui um inovador que toda a gente conhece, o Diogo. O Diogo foi um dos nossos primeiros contribuintes também para a plataforma. A primeira solução dele foi ele ter descoberto que tocar piano fazia atrasar algumas consequências da doença. Nós depois vamos falar mais a seguir de outra solução que nós temos aqui. E aqui eu aproveitava para falar convosco e perguntar-vos que tipo de soluções é que vocês têm na vossa vida que queiram partilhar na nossa plataforma. Soluções como tocar piano são tão ou mais importantes como a solução do tal Goldsworthy, que é super tecnológica e muito diferente. Pensem no vosso dia-a-dia, desde manhã acordarem, como é que vocês resolvem os problemas impostos pela vossa condição de saúde. São essas soluções que nós queremos, são essas soluções que são importantes para outros doentes. Esta plataforma é universal, está expandida em todos os países, está traduzida em 3 idiomas, e nós temos soluções provenientes de mais de 30 países. Por isso as vossas soluções podem estar a ser vistas por doentes com a mesma condição na China, na Austrália ou nos Estados Unidos. Todas as vossas contribuições são importantes para nós e resolvem o problema de muitas mais pessoas. Vamos falar agora só dos cuidadores. É a segunda categoria que nós aceitamos na nossa plataforma. Os cuidadores são as pessoas que sentem a necessidade por intermédio de uma pessoa muito querida, não é? Geralmente um filho ou um pai, um tio, um primo. Temos o caso da Kylie, que a Kylie foi-lhe diagnosticado um tumor e teve que fazer quimioterapia. Só que para ela andar, para uma criança de 9 anos, andar com um polo para todo o lado e ela ter noção de estar a passar pela fase de quimioterapia era bastante frustrante e o pai não conseguia viver com essa dor. A miúda nem se queixava muito, mas o pai não conseguia viver com essa dor. Então decidiu criar-lhe uma mochila onde consegue integrar o polo e ela consegue andar por todo o lado e esquece de que tem que andar a segurar um polo por todo o lado no hospital. A Debbie Elnathan foi a nossa vencedora do ano passado. O filho dela tem paralisia cerebral e uma das coisas que fazia muita confusão à Debbie era o terceiro filho, diagnosticado com paralisia cerebral, não poder entrar nas atividades da família. Então, quando todos iam jogar futebol ou iam todos passear para o jardim, o terceiro filho ficava em casa e ela não achava justo. Então, criou uma espécie de um fato que faz com que o filho fique preso à mãe e eles os dois deem passos e consigam fazer todas as atividades em conjunto. Esta solução, quando ficou disponível online, fez com que o site de vendas bloqueasse, porque eram tantos os pais a quererem comprar esta solução que o site não conseguiu aguentar. E agora temos mais uma inovadora portuguesa, é a Joaquina Teixeira, e queria-vos dizer que esta solução é uma das soluções que apaixona toda a gente, inclusive o nosso Advisory Board, que está repleto de cientistas com prémios Nobel. E a solução são balões com hélio. O filho da Joaquina tem a síndrome de Engelmann, das várias limitações, uma delas é motor, em que as crianças não sentem qualquer tipo de estímulo para se levantarem e andarem, o que ficam reduzidas a ficar deitadas na cama. E a Joaquina também ficava bastante frustrada com o facto do filho, ao contrário de todas as outras crianças, não se levantava e não queria andar a correr pela casa. Uma vez levou-o a uma festa de aniversário e começou a vê-lo a querer apanhar os balões que estavam suspensos no ar. E para ela foi um milagre. Como é que era possível? Ela tentou tudo
mais alguma coisa, contactou os especialistas das várias áreas e nunca tinha conseguido resolver o problema, inclusive tinham-lhe dito mesmo para desistir. E ela começou a vê-lo a tentar se levantar para apanhar os balões. Chegou a casa, abriu uma série de balões, espalhou-os pela casa. Ao final de 3 meses, ele conseguia andar, conseguia se pôr de pé e conseguia brincar como todas as outras crianças. Uma criança que, ao início, estava destinada a não fazer nada senão estar deitada numa cama. Esta é a solução mais simples, mais barata e que resolveu imensos problemas para pais com crianças com várias doenças. Este é o potencial do Patient Innovation. O potencial está nos doentes, está nos cuidadores, está nas necessidades que eles encontram e nas ideias que eles tentam pôr em prática. Este foi um artigo que o Pedro Oliveira e a Helena Canhão, são os nossos líderes do projeto, publicaram, a mostrar à comunidade científica que os doentes têm um potencial de inovação. E estas foram as estatísticas que nós conseguimos mostrar. Numa amostra de 500 doentes portugueses, nós conseguimos mostrar que 8% tinha desenvolvido uma solução que era totalmente nova para o mundo e 64% era nova para o doente. E aqui queria levantar outro problema que nós encontramos. Porquê que é nova para o doente? Porque o doente geralmente cria soluções espetaculares que resolvem não só o problema deles, mas o problema de várias outras pessoas, mas não partilha. E não partilha porque acha que a solução não é suficientemente boa, como aos balões. A Joaquina no início dizia que a solução não era nada especial, inovadora ela não era. Ela simplesmente tinha posto balões espalhados pela casa. Não, são soluções inovadoras. São soluções que ajudam e que melhoram a qualidade de vida de outros doentes. Por isso devem-nas partilhar. Nós agora contamos então com esta evolução, com mais de 30 países, como já vos tinha dito, soluções dos Estados Unidos e da Coreia do Sul, espetaculares. E agora vamos para os colaboradores. Os colaboradores é a terceira categoria, era aquilo que eu tinha já explicado. O colaborador sente a necessidade, não na primeira pessoa, mas através do doente. O doente expõe a sua necessidade, expõe a solução, mas não tem capacidade para o desenvolver porque não tem conhecimento suficiente. Então, os colaboradores entram sem terem objetivo de lucro ou financeiro perante o desenvolvimento da solução, mas sim para desenvolver a própria ideia. O Ivan Owen vem dos Estados Unidos. Ele é um artista plástico e esta história é muito engraçada porque o Richard Van Ness, este senhor aqui, era um carpinteiro e perdeu 3 dedos enquanto estava a trabalhar. Ele não tinha dinheiro para conseguir adquirir uma prótese convencional que estava no mercado e então começou a fazer pesquisa na internet de como é que poderia resolver a situação. Encontrou um vídeo partilhado pelo Ivan Owen no YouTube, onde ele apresenta no vídeo uma solução que ele criou, uma mão enorme. Não sei se já viram o filme do Eduardo Mãos de Tesoura, mas é mais ou menos igual, enorme, que sempre que fazia a flexão do pulso, a mão fechava, sempre que fazia a extensão do pulso, a mão abria. Pronto, o Richard Van Ness disse, isto é o que eu preciso. Então mandou um e-mail ao Ivan Owen e perguntou-lhe se ele não se importava de desenvolver o mesmo tipo de solução, mas se calhar uma mão não tão grande e de forma a que substituísse os 3 dedos dele e fosse tão funcional que ele pudesse continuar a trabalhar. A solução funcionou e o Ivan Owen sentiu a aspiração de começar a criar mãos impressas em 3D para crianças. O Nuno é português. Nós fomos contactados pela mãe do Nuno no ano passado para ajudarmos a desenvolver uma mão impressa em 3D. Este foi o resultado. Para além da mão, também tem parte do braço. Ele, ao fim de 2 minutos com a mão, conseguia apanhar a garrafa de água. Isto foram minutos depois de lhe termos dado a mão. O Nuno com a nossa equipa toda. Pronto, foi um dia espetacular de colaboração em que nós também temos esse papel, fazer o intermédio entre os doentes e pessoas com capacidades nas várias áreas de engenharia, medicina, para tentar pôr as ideias em produtos finais. E agora, eu queria chamar ao palco o Diogo, porque esta solução já correu o mundo. Eu acho que foram os bolsos mais viajados do mundo, sem dúvida. Tiveram no Dubai, tiveram agora em Londres e vão estar em mais 28 países. Um deles é Portugal, aqui em Lisboa. E eu gostava que o Diogo explicasse a história de colaboração e que servisse de
de exemplo para que, se vocês tiverem ideias, nos contactem, nós vamos tentar fazê-las possível. O Patient Innovation, para além de facto conhecer esta gente extraordinária e pô-las em contacto com o mundo, tem outra parte que eu considero tão ou ainda mais fantástica do que as restantes, que é o facto de pegarem em ideias que o mais comum mortal nós não consegue pôr em prática, por falta de conhecimento de engenharia, ou seja lá o que for, e encontrar alguém que tem esses conhecimentos e que, aliados à nossa ideia, os desenvolvem. Foi nesse sentido que se começou a desenvolver uns bolsos térmicos para ajudar com um problema que eu tinha. Ora, eu toco piano, não sei se vocês sabiam, mas eu sou estudante de música no conservatório desde os meus 9 anos. Neste momento também faço o curso de composição, mas não estou para aqui para contar o meu currículo. E eu tinha um problema. Nós todos os anos no conservatório temos assim, um exame enorme e muito complicado que temos de fazer, e para isso nós precisamos ter antes algum nível de preparação antes da prova em si começar, ou seja, precisamos de ir para uma sala, para um piano, aquecer, ter exercícios chatos e rotineiros para podermos ficar com um certo grau de tensão que nos permite então ter a precisão, a agilidade necessária para tocar piano ao mais alto nível, que é o mínimo do conservatório. Nesse sentido eu tinha um problema. A CMT, como muitos de vocês devem saber, provoca a perda de temperatura. A perda de temperatura, inclusivamente, muito rápido. E foi isso que me aconteceu. Eu fui estudar para uma sala de piano cerca de 45 minutos. Já estava farto de ver um piano à minha frente e depois ainda tinha de fazer uma prova. E na sequência de eu tirar a chave da porta e ir entregar a chave ao chaveiro da escola e ir para o local da prova, as minhas mãos esfriaram completamente e todo o esforço que eu tinha feito anteriormente foi perdido, assim, em 2 minutos. E, no fundo, é essa a base desta solução. Isto são uns bolsos térmicos que se podem pôr dentro das calças, dentro de um bolso de um casaco, e no fundo o que é que fazem? Tem um pequeno pad que reage à energia elétrica e que aquece os bolsos. Ou seja, estamos a meio do inverno, as nossas mãos estão congeladas e criam aquela dor que parece que é o gelo a entrar dentro dos nossos ossos. Basta com um simples girar de botão, aqui neste engenho fantástico, ligamos, ele dá-nos a indicação através de um LSD da temperatura que está a atingir e podemos modificar entre os 36, os 38 e os 42 graus. Ou seja, isto no fundo é um salva-vidas para o frio durante o inverno. E o mais engraçado sobre isto é que nós a partir daqui chegámos a outra conclusão. Uma conclusão que talvez seja melhor em termos comerciais e em termos de abordagens a empresas quando queremos desenvolver produtos que nos ajudam a nós, portadores de deficiências. Que é, será que sou só eu que num dia de inverno quero ter uns bolsos que me aquecem as mãos? Será que sou só eu que passo por alguma dificuldade em manter as minhas mãos ou pés, ou seja lá que parte do corpo for quentes? Não. Quem é que não está a meio do inverno, está a sair do comboio ou até do próprio carro e pensa, eu gostava de beber um chazinho quente ou um café? Estas luvas são equivalentes. Portanto, existe um mercado enorme, não só para as pessoas, para as soluções das pessoas que têm uma deficiência em si, que também se aplica às ditas pessoas normais. E foi nesse sentido que surgiram então estes bolsos e que surgirão certamente mais soluções. Mas nesse aspecto já não depende só do Patient Innovation, não depende só dos colaboradores, depende também de todos nós olharmos um pouco à nossa volta e pensarmos de que forma é que podemos ajudar, contribuir para esta ideia. Muito obrigado. Prometo que estou quase a terminar. Por favor, fiquem com a mensagem de que sim, nós ajudamos e pomos-vos em contacto com pessoal qualificado para vos ajudar a desenvolver as vossas ideias. Agora queria só terminar e dizer que temos tido um apoio enorme e inesperado de várias entidades a dizerem que este projeto é fantástico. Primeiro porque põe o doente numa posição com muito mais poder e conhecimento. Não é uma pessoa passiva, mas uma pessoa ativa que tenta resolver o seu próprio problema e não fica dependente da indústria farmacêutica ou da indústria de dispositivos médicos, da própria comunidade médica, à espera da solução para o seu problema.
temos aqui a Virginia Entrepreneur, que é uma revista que quase nunca fala de problemas na área da saúde, que nos considera uma plataforma impressionante e que nós temos imenso potencial. Não é a plataforma que tem imenso potencial, é quem contribui com conteúdo que tem imenso potencial e que pode ajudar imensa gente neste mundo fora. O European Tour é a exposição em que a solução do Diogo está presente. Vai estar presente em 29 países. O primeiro foi em Inglaterra, mais especificamente em Londres, no Museu da Ciência. Para nós foi uma oportunidade, não estávamos nada à espera. Temos lá 7 soluções desenvolvidas por doentes e cuidadores, expostas para todo o mundo, como soluções desenvolvidas por cientistas no mesmo nível. Tivemos no Dubai, no World Government Summit, em que as soluções desenvolvidas por doentes tiveram tanto impacto que conseguimos fazer com que a Lisa Kreitz, que é uma doente também muito nossa amiga, desenvolveu uma camisa que permite aos doentes tomarem banho a seguir a uma mastectomia, ter contacto com hospitais russos e poder vender a sua solução lá. Esta é a nossa equipa. O Pedro Oliveira é o líder do projeto, com a Helena Canhão, que é a nossa diretora da equipa médica. É ela que é responsável por toda a filtragem das soluções na plataforma, porque aqui queria só referir que o conteúdo que está na plataforma é selecionado por médicos, é filtrado por médicos. Toda a gente pode ir lá partilhar, mas a seguir tem que ser verificado em termos de segurança pela nossa equipa médica. Este é o nosso Advisory Board. Têm-nos dado um apoio também espetacular e são eles que decidem quem são os vencedores de cada Patient Innovation Awards. Brevemente vamos ter um fórum, que é um espaço dedicado à troca de ideias e à apresentação de necessidades. Espero que também possam ir lá e partilharem as vossas necessidades, e à cocriação de novas soluções, onde nós vamos ter engenheiros, alunos, médicos, todos os outros players desta área integrados para o desenvolvimento das vossas próprias soluções. Como vos tinha pedido no início, vão ao Patient Innovation, partilhem, publiquem o que quiserem, nós estamos lá para vos ajudar, podem nos contactar qualquer dia da semana. Não se esqueçam é que por trás de cada necessidade vem sempre uma possível ideia para uma solução. Obrigada.